Oi, crianças, tudo bem? Aqui comigo, graças a Deus, estou bem também. A graça e a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um. Hoje nós vamos falar da lição 6. Olha como que o tempo passa rápido. A lição 6 nos traz o assunto sobre a igreja, né? Nós vamos falar sobre a construção do templo em Jerusalém. E nós sabemos que nós estamos nessa situação aí de crise, né? Nessa pandemia, uma situação de saúde pública, e que a gente não está podendo ir na igreja, né? Não estamos podendo ir lá, entrar em comunhão com os irmãos, né? Ver os amiguinhos, ver as tias. Então, a igreja está sendo na nossa casa, ultimamente, né? E na nossa casa nós podemos falar do nome de Jesus, falar da palavra, falar do amor de Deus, né, com a gente, e também ganhar vidas, né, para Jesus. Porque muitas vezes nós temos parentes, né, que não confessam Jesus, e a igreja dentro da casa está sendo uma grande oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas que não conhecem. Então, a nossa lição está lá no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, que fala sobre a construção do templo, né, que é a igreja na época. E nós sabemos também, criança, que a lição fala assim, que o povo de Deus na época, que são os que pregam a palavra, né, juntamente com todo o povo naquela época, eles foram exilados lá na Babilônia, ficaram presos lá. A palavra fala que era por desobediência à palavra de Deus, todos eles foram cativos. O rei Nabucodonosor, vocês lembram? Aquele que mandou prender os amigos, jogar os amigos de Daniel na fornalha, ele levou o povo a ser cativo lá na Babilônia naquela época. Mas graças a Deus, também se levantou, a lição fala assim, também se levantou um rei chamado Ciro, que determinou que o povo voltasse para Jerusalém e que eles poderiam trazer de volta a construção do templo. E aí, além dele autorizar, né, todo esse povo de volta, era muita gente. Ele disponibilizou recursos financeiros para todos aqueles que trabalhassem na obra, né, para ser levantado a igreja novamente. Olha, glória a Deus por isso, né? A igreja, crianças, desde a fundação do mundo, ela sempre sofreu perseguição, né? Sempre os profetas, né, tinham muitas dificuldades para poder falar do amor de Deus. Então, até hoje, né, a gente passa por essa dificuldade. Mas sempre Deus é mais, sempre coloca pessoas boas para que o amor dele seja pregado no meio do seu povo. Então, muitas pessoas, a lição fala assim, que muitas pessoas quiseram voltar, né, para poder morar em Jerusalém e levantar o templo. E junto com essas pessoas estava um líder chamado Zorobabel. Então vamos ver Este é Zorobabel, conduzindo o povo de volta para Jerusalém. 4, que fala assim, ó. Toda esta congregação junta foi de 42.360 pessoas. Muita gente, né? Para ser lideradas por um homem forte, né? Que era Zorobabel. E aí a lição também diz que eles entraram na cidade. E lá eles encontraram muita destruição, muita sujeira. Mas vocês acham, crianças, que eles ficaram desanimados? Não, muito pelo contrário. Quanto mais eles entravam naquela destruição total, mais vontade eles tinham de construir a igreja, né? Um local onde eles poderiam se reunir, né? Receber a palavra, falar da salvação. E assim eles começaram a fazer, né? Levantando paredes, limpando toda a sujeira, e alegres, felizes, porque eles sabiam do resultado daquilo, que era a
construção da igreja de Deus. O tempo foi passando, crianças, e os homens, né, a toda aquela multidão trabalhando fielmente na obra. E aí, a Bíblia diz que no meio daquele povo existiam uns homens muito estranhos. Zorobabel começou a olhar para a cara deles e falar, tá, tem alguma coisa estranha aí nesses irmãozinhos que não, parece que não são tão crentes assim. O que será que eles querem, né? E ele começou esse líder começou a observar nesses homens um comportamento muito estranho, que não era um comportamento de gente de Deus. Sabe o que eles começaram a fazer, crianças? Começou a colocar ideias diferentes na cabeça daqueles que eram chamados para construir o templo, né? Falar que não valia a pena, que aquilo lá não ia dar certo, né? É assim a nossa vida, né? Quando a gente decide fazer alguma coisa boa, principalmente no reino de Deus, a gente encontra muita dificuldade. E aí, sabe qual era o objetivo desses homens? Eles não moravam em Jerusalém. Eles moravam numa cidade vizinha e eles saíam das cidades deles e vinham para Jerusalém disfarçados de boa mente, de bom amigo. Na verdade, eles queriam se sobressair, né? Eles queriam a fama para eles. Eles queriam ser os mais fortes no meio daquele povo. E eles, crianças, começaram a ter atitudes que desanimavam realmente aqueles que estavam ali decididos a ajudar na construção do templo. E a Bíblia diz, crianças, que esses homens que trabalhavam ardentemente para levantar o templo, eles foram abatidos por um desânimo total. E se passaram muitos anos, e o templo, ele não foi reconstruído. Ele não foi construído. A casa de Deus não foi construída nessa época. E vocês acham, crianças, que a história terminou assim? Não. E percebam também, crianças, que a igreja sempre teve muita dificuldade de se sobressair nesse mundo tão pecaminoso, né? Por isso que às vezes a gente tem, às vezes não, sempre nós precisamos orar muito, muito pela igreja. Orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelas nossas autoridades, por aqueles que estão em Brasília, fazendo as leis, liberando as leis, né? Para que eles sejam realmente tocados pelo Espírito Santo de Deus, né? Pela justiça de Deus, pela lei de Deus, que o coração deles sejam realmente guiados no amor de Deus, né? Baseado na palavra. Então, por isso, crianças, que a gente tem que orar tanto, sem cessar, a palavra fala. Mas, como eu disse, a história não terminou assim. E a palavra de Deus também diz que aqueles homens escreveram uma carta para o rei, na época, falando mal, né? Denegrindo a imagem das pessoas que estavam construindo o templo. O tempo passou e já não era mais o rei Sírio, mas sim um rei chamado Artaxerxes. E aí nós vamos ver o que foi que esse rei respondeu para esses homens, que está lá no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 21. Ele disse assim: agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Triste, né? A igreja tem que parar, né? Eles não puderam mais completar a obra. E foi muito triste, crianças. Imaginem vocês, hoje, a gente não poder ir na casa de Deus. A gente não ter a chance de ir na casa de Deus porque não puderam terminar a obra. Muito triste, né? Mas a palavra de Deus também diz que naquele meio, Deus olhou para o povo e levantou profetas no meio do seu povo. 2 profetas. E levou uma mensagem, esses profetas levou uma mensagem
para o povo de Deus nessa época. E Zorobabel, que proclamou a mensagem de Deus para o povo nessa época. E eles foram tocados, né, pelo Espírito Santo de Deus e voltaram a construir, a levantar o templo, a levantar a igreja. E aí vocês perguntam, e os homens, né, esses homens que não eram de acordo, como eles ficaram? Eles mandaram outra carta. A palavra de Deus diz que eles mandaram outra carta para o rei. E o tempo foi passando e foi se mudando os reis, né? Já não era mais Artaxerxes que estava no poder, e sim um rei chamado Dario. Lembram da história de Daniel, que foi parar na cova dos leões e que o rei era amigo dele? Então, era esse o rei que recebeu a carta desses homens invejosos, falando mal dos homens que estavam levantando o templo. E sabe o que esse rei Dario disse em resposta a essa carta? Nós vamos ler lá no livro de Esdras, capítulo 6, versículos 7 e 8. O que foi que o rei respondeu a esses homens? E ele disse assim, capítulo 6, versículos 7 e 8. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Glória a Deus, né? Olha o poder que tem a mensagem que vem do céu. Esse rei foi tocado por Deus e deu essa ordem, né? Dizendo que eles iam até receber, esses construtores do templo, iam até receber em dinheiro, e eles iam ser ressarcidos pelo tempo que eles estavam ali para construir, né? Para fazer a construção da igreja. E a Bíblia fala assim que o templo foi construído e o povo pôde adorar ao Senhor, né? Como sempre tem lembrado o nosso pastor, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Passe o tempo que passar, Ele está sempre presente na nossa vida. Ele está sempre presente em todas as lutas. Basta a gente acreditar. E assim foi a nossa lição hoje. Deus abençoe a todos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tô de estar na casa do Senhor. E você? Também tem saudade de estar na casa de Deus? Então, vocês ouviram a história que a tia Clarice contou a respeito de Zorobabel, né? Que foi um grande líder que o rei Ciro levantou para retornar para Jerusalém, para reconstruir o templo de Jerusalém, que estava às ruínas, né? E hoje nós também vamos à casa do Senhor para adorar o Senhor, né? Nós temos hoje um dia especial que nós dedicamos ao Senhor, que é o domingo, né? Mas isso não quer dizer que nós temos que adorar a Deus somente no domingo. Nós adoramos a Deus todos os dias e em qualquer lugar, através da oração, através do louvor, né? E nesses tempos difíceis que nós estamos em casa e que nós não podemos estar reunidos com o povo de Deus na casa de Deus, nós podemos fazer da nossa casa a casa do Senhor, não é verdade? Então, que nós possamos tirar um tempo para oração, um tempo para estudar a palavra de Deus, né? Um tempo para assistir o culto, um tempo para louvar ao Senhor na nossa casa, né? E quando nós pudermos voltar para a nossa igreja, que nós possamos ter a alegria, o entusiasmo e a vontade de estarmos reunidos com os irmãos, que é isso que todos nós estamos sentindo, não é verdade?
Então, que nós possamos ser inspirados para estarmos sempre na casa do Senhor, que é o melhor lugar que nós podemos estar. Crianças, hoje quem vai recitar o nosso versículo é a nossa aluna Giovana. Acompanhe com ela então. O versículo de hoje é: de que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Salmos, capítulo 119, versículo 9.